crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi do Ele me achou. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É um privilégio muito grande estar na presença de vocês. Amém. Aqui. Primeiramente, Deus, estamos na presença dele. Amém. E estamos na presença um dos outros, isso é muito importante. Contemplar a face do sangue daqueles que foram comprados, da compra do sangue do Senhor. Amém? É o que João tem dito, né? Que a palavra de Deus, ela é vida, né? Então nós fomos comprados pela vida. Então não tem outra coisa que pode tirar você da mão de Deus. Amém? E a vida eterna é essa, né? Que creiais naquele que ele enviou. Então nós cremos que Deus enviou seu Filho. Amém? Quando você crê que Jesus é seu próprio Pai, você está dizendo que Jesus mesmo enviou ele. Mas nós cremos que Deus enviou seu Filho para poder comprar você de volta para ele mesmo. Você é a parte de Deus que tinha que voltar. Mambrana diz que Deus é incompleto sem você. Amém? Deixa a Bíblia de vocês aberta em Apocalipse, capítulo 6. Graças a Deus. Vocês observam que é tempo de festa. As pessoas, elas estão eufóricas, né? Você vê que há tempo, começa a se aproximar essa data, as pessoas elas começam a fazer plano. Plano para o Natal, plano para o Réveillon. Elas estão preparadas para a festa. Essa preparação tem que estar dentro do cristão, porque tem uma festa para você. Tem uma saída daqui. Então o cristão, da mesma forma que as pessoas estão contando os minutos para o Réveillon, o cristão tem que estar contando os minutos para aquele grande dia. Mas enquanto aquele grande dia não chega, Deus está preparando um povo aqui na terra, que não será enganado. Amém? Vou pedir para os irmãos ficar de pé. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Todos encontraram? Está escrito: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém? Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, sabemos que a sua palavra é o cumprimento dessas coisas, Senhor. Sabemos que o Senhor é o seu próprio intérprete, ó Deus. O Senhor não precisa de homem algum para interpretar a sua palavra, ó Pai. Porque o Senhor interpreta a sua palavra trazendo-a em cumprimento. E cremos que estamos no cumprimento da tua palavra, Senhor. Estamos no momento de descobrir essas coisas, ó Pai. Essas coisas que estavam ocultas
na mente do Senhor, ó Pai. Teria que chegar um momento que seus filhos entenderiam essas coisas, ó Pai. Pai Santo, essas coisas não são mostradas a grandes templos, a grandes igrejas, ó Pai. Essas coisas, ela é escondida e revelada aos pequeninos, Senhor. Revelada aos seus filhos, Senhor. Revelada à minoria, Pai. A maioria não aceita essas coisas, ó Pai. A maioria, elas têm um pensamento formado. Elas têm uma opinião formada, Senhor. Então, a opinião do Senhor não serve para essas pessoas, ó Deus. Mas nós estamos aqui de mente aberta, Pai. De coração aberto para aprender mais de Ti, Senhor. Estamos aqui para alimentar da Tua palavra, Senhor. A Sua palavra é vida, ó Deus. Estamos aqui para alimentar da vida, Senhor. Pedimos, ó Pai, por cada um de seus filhos nesse momento. Peço por cada família representada no corpo de Cristo, ó Deus. Peço pela família do irmão Marinho, pela família do irmão Zé Mário, do irmão Maicon, família da irmã Marleninha, o irmão Claudinho, na cidade de Itapuí. Pai, pedimos por cada um de seus filhos, ó Deus. Pai Santo, desde já apresento a viagem do irmão Marinho, da irmã Úrsula em suas mãos, Senhor. O mesmo Deus que está presente no nosso meio, é o mesmo Deus que levará seus filhos e trará de volta, Senhor. Pai Santo, perdoa nossas fraquezas nesse momento, Senhor. Abençoe seus filhos, ó Pai, e abençoe a sua palavra, Pai, que será ministrada nesse momento. Pedimos o nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Graças a Deus. Então, esse cavaleiro do cavalo amarelo, nós vamos falar sobre esse cavaleiro. Acredito que vocês já têm lido sobre isso. O irmão Brana falado sobre os 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, que na verdade são um cavaleiro montando cavalos diferentes. E por que eu entrei para falar do cavalo amarelo? Porque esse é o último estágio desse ser. E as pessoas, elas estão focadas no cavalo amarelo, no cavaleiro do cavalo amarelo. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês é: onde está o cavaleiro do cavalo amarelo? Uma coisa é você saber que existe o cavaleiro do cavalo amarelo. E a outra coisa é você saber de que forma ele está atuando. Porque ele não parou. Ele continua, ele está em atividade. Então, se ele está em atividade, essa atividade somente um pequeno povo eleito entenderão isso. E esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele recebe um nome, ele não tinha um nome. Na primeira era ele saiu num cavalo branco. Uma falsa doutrina. Na segunda era sobre o cavalo vermelho. O falso profeta. E no cavalo preto, a besta. E agora nós estamos falando do cavalo amarelo. O cavaleiro do cavalo amarelo. Todo pintor, toda pessoa que conhece pintura, que trabalha com pintura, sabe que se você pegar a tinta branca, a tinta preta e a tinta vermelha, ela vai dar amarela. Então nós estamos falando da mistura desses 3 cavalos. Só nesse último estágio ele recebe o nome de morte. E a palavra morte significa separação eterna de Deus. Uma coisa é você saber que esse cavalo está cavalgando, que esse cavaleiro está aí, do cavalo amarelo. Não estamos falando do cavalo amarelo, mas do cavaleiro do cavalo amarelo. Existe um povo que sabe a mensagem toda. Vários pregadores da mensagem, eles sabem sobre o cavaleiro do cavalo amarelo. Mas o que você precisa saber,
para que você não morra, porque ele é morte, ele está aqui para tirar a vida dos filhos de Deus. Para que você não morra, você tem que saber aonde ele está atuando. Aonde o seu inimigo está atuando, porque estamos numa batalha espiritual. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Esse quarto animal é qual que é? É a águia falando. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. É somente o inferno que vai seguir esse ser aqui. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Essas pessoas estavam vivas. Com espada e com fome. E com peste e com as feras da terra. Irmãos, ele vai matar essas pessoas com fome. Estamos falando do alimento da palavra. Muitos vão estar alimentando da palavra com um certo fermento ali. Eu há muito tempo eu não falo de denominação, estou falando da mensagem. O cavaleiro do cavalo amarelo está matando essas pessoas de fome. Elas estão ouvindo uma mensagem que não esclarece os acontecimentos. Você observa o estágio que você está na mensagem, você agora não está aprendendo sobre o cavalo amarelo, você está aprendendo sobre o que ele está fazendo. Somente sabendo o que ele está fazendo, que vai tirar você daqui, que vai libertar você das garras dele. A morte não pegará você, porque agora você está sabendo o próximo passo. E de que forma o cristão ele não morre? Porque o cristão ele não morre. Amém? Jesus disse em João 5,24, ele disse, na verdade e na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O cavaleiro da morte ele não te pega. Porque você não está crendo que Jesus é seu próprio Pai. Você não está crendo que Jesus ele apareceu por acaso. Jesus está dizendo que aquele que ouve a palavra e crê naquele que enviou ele. Jesus ele foi enviado justamente para que esse ser de morte, o cavaleiro do cavalo amarelo, não engane você. Você vai estar se alimentando com um alimento de morte. Você pensa que está enchendo o seu estômago espiritual, mas na verdade é uma mensagem adulterada. Então você tem vida eterna. E você passou da morte para a vida. Gente, se você passou da morte para a vida, esse anjo da morte ele não vai ter efeito, não vai ter forças, não vai ter poder sobre você. Vamos ainda ver mais algum versículo aqui? Olha o que Jesus disse aqui, ó, em Lucas 6,47. Ele disse, qualquer que venha a mim, qualquer um, qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras e as observa. Não basta apenas você ouvir a palavra, você tem que observar o que ele está falando. E as observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, aqueles que ouvem a palavra estão observando o que está sendo dita. Nós estamos num culto aqui e você está observando o que está sendo dito. Aí ele está dizendo para você aqui, ó, e vos mostrarei a quem é semelhante. A quem você é semelhante? A pergunta, o que está sendo falado aqui, é para aqueles que observam a palavra.
É semelhante ao quê? No versículo 48 ele diz: é semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Esse é aquele que ouve e observa. O que é a rocha? A rocha é a palavra, a rocha é a revelação. Então foi colocado o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Esse é o retorno que recebe aqueles que ouvem a palavra de Jesus, que ouvem a palavra de Deus e observam, e colocam em prática, e vive a palavra. Então essas pessoas, a morte vai atacar essas pessoas? O cavaleiro do cavalo amarelo, ele vai chegar até você, ele não vai ter êxito sobre você. Porque agora você está fundado sobre a rocha. Amém? Mas só que tem aquele que ouve e não coloca em prática a palavra. Você está aprendendo a não ser enganado por um espírito de morte, por um cavaleiro de morte. E aquele que ouve e não guarda, Jesus está dizendo, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande aquela ruína, ou a ruína daquela casa. Foi grande por quê? Porque não levou a palavra de Deus a sério. Porque não guardou no coração. Não viveu uma vida cristã. Então, uma pessoa que não vive uma vida correta com a palavra de Deus, essa pessoa está fadada a cair. Está fadada a perder o arrebatamento. Que é uma evidência na nossa vida. Amém? Então, eu quero que vocês fiquem focados sobre esse cavaleiro do cavalo amarelo. Sobre esse cavaleiro do cavalo amarelo. Porque é esse cavaleiro que está no nosso dia hoje, tentando tragar os filhos de Deus. Esse é o super-homem de Satanás, que o William Branham fala. Satanás tem um super-homem. E ele encarnará nesse super-homem. Amém? Graças a Deus. Então, esse espírito do cavaleiro, do cavalo amarelo, na verdade, são 3 estágios desse espírito. Vamos ver o que o William Branham nos fala aqui na mensagem A Revelação do 7 Selo. No 4º selo, ele diz: "3 estágios de seu ministério o faz uma pessoa. São 3 estágios: cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo preto. Esses 3 estágios de seu ministério o faz uma pessoa. E que pessoa que é essa? O irmão Branham diz: Satanás encarnado. Esses 3 estágios vai tornar Satanás encarnado. Mas enquanto Satanás não está encarnado nesse super-homem dele, é bom vocês prestar atenção no que está acontecendo aqui. Então esse ser está aqui em espírito. O cavaleiro, não estou falando do cavalo amarelo, mas estou falando do cavaleiro do cavalo amarelo. Vocês observam que Deus está presente aqui. Amém? Mas o que Deus está fazendo aqui? Se Deus está presente, Ele está preparando um povo. E o cavaleiro do cavalo amarelo, ele está presente aqui, preparando um povo. Deus está preparando um povo para o arrebatamento. E o cavaleiro do cavalo amarelo, ele está aqui preparando um povo. E depois que esse povo estiver preparado, depois que a igreja, que a noiva sair dessa atmosfera, sair desse plano,
Esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele está preparando um povo para quando ele encarnar, estiver encarnado, ele já tem um povo já preparado para ele. Os dois espíritos estão trabalhando igualmente. Mas aonde está o cavalo amarelo? O cavaleiro do cavalo amarelo? É um espírito. Esse cavaleiro do cavalo amarelo está no celular que você tem. Ele está na televisão que você tem. Ele precisa trazer morte. E morte é separação eterna de Deus. Uma mulher não precisa sair com um homem aí para atrair o marido. O marido não precisa sair com uma mulher aí para atrair a esposa. Ele tem uma mulher no celular dele. Tem uma mulher ali. E vice-versa. Isso daí é o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele está usando todos os recursos possíveis. Observe o que a internet tem feito. Tem facilitado o trabalho desse espírito. Olha quantas mulheres praticamente nuas andando na rua aí. É um mundo de prostituição. Mas o que é isso? É o cavaleiro do cavalo amarelo agora agindo nesses meios eletrônicos. Lembra que nós tínhamos falado sobre a televisão? O problema não é você ter uma televisão na sua casa. O problema é você ter o controle dela. A partir do momento que esse aparelho, o seu celular, a sua televisão, rádio, seja lá o que for, começar a controlar você, aí é o cavaleiro do cavalo amarelo controlando você. Ele está preparando você para o dia que ele estiver encarnado. Quando ele receber o nome de morte. Porque quando a igreja sair daqui, automaticamente ele já vai encarnar no super-homem dele. Então, são 3 estágios desse ser. 3 estágios do seu ministério. Anticristo, falso profeta e a besta. Esses 3 tipificando. Vejam, agora há 3 tipos agora que o formam, que estão formando ele. E Deus? O irmão Brana disse, Deus se faz conhecido também. De que forma? Água, sangue e espírito forma o cristão. Água, sangue e espírito formam o cristão. E esse poder demoníaco de Satanás está formando os filhos dele. Vocês observam são vidas paralelas? Os filhos de Deus, eles vão perceber essas coisas com antecedência. As pessoas não estão percebendo isso que vocês estão ouvindo. Até hoje, nunca me falaram isso. Até hoje, tudo que eu descobri na mensagem foi que existe o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Tudo bem, mas o que ele está fazendo? Eu preciso saber, não basta saber que existe. Você tem que saber o que ele está fazendo. Você tem que saber o que seu adversário está fazendo. Como que você vai se livrar dele? Você tem que saber o próximo passo. Mas de que forma? Deixando Deus trabalhar na sua vida. O irmão Brana diz que o verdadeiro dom em operação é o homem sair da frente para Deus agir. E é justamente isso que as pessoas não conseguem fazer. E quando elas não conseguem fazer isso, elas começam a dar lado para esse espírito de morte. Então isso faz o cristão. Água, sangue e espírito faz os filhos de Deus. Você passa por essas 3 etapas. E quando você passa por essas etapas, aí você começa a entender o próximo passo do anticristo. Você começa a entender o próximo passo do cavaleiro do cavalo amarelo. Vocês sabem que Jesus Cristo ele vem 3 vezes. Observa que essas coisas estão andando paralelo. O irmão Brana disse, Jesus vem 3 vezes. Deixa eu ler aqui para vocês. Na primeira vinda, Cristo veio como mortal. Ele vem 3 vezes. Vem
Agora, falando do anticristo, ele disse, observe como ele vem, como o anticristo vem. Ele é em 4, mas Cristo vem 3 vezes. Observe Cristo. Na primeira vinda, ele veio como mortal para sangrar e morrer. Aí o William Branham pergunta, é isso correto? Amém? O irmão Branham diz, esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda, vocês sabem qual que é a segunda vinda? O irmão Branham diz que Cristo vem, ele vem para morrer para a igreja e para buscar a igreja. Aqui ele está dizendo para você que a segunda vinda é o rapto. Essas 3 vindas são vindas físicas. Não são vindas espirituais, são vindas físicas. Ele veio a primeira vez, a vinda física, e a segunda vez, o irmão Bruno está dizendo, essa segunda vinda é o arrebatamento, é o rapto. Então, se a segunda vinda é o arrebatamento, então quando o William Branham falava para você assim, ó, meu ministério é declarar que ele está aqui, ele não está falando do corpo físico. Gente, a mensagem quase todos os pregadores, quando o William Branham fala assim, ó, meu ministério é declarar que ele está aqui, aí eles falam assim, ó, essa é a segunda vinda. Essa é a presença. Meu ministério é declarar que ele está aqui, esse ele é Deus. Esse ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui preparando você, livrando você do cavaleiro do cavalo amarelo, preparando você para o arrebatamento. Então a segunda vinda física de Jesus é o arrebatamento. Só que ele não desce aqui na terra, você encontra com ele nos ares. O William Branham está dizendo, essa é a segunda vinda. É por isso que nós estamos anunciando a segunda vinda de Cristo. Cristo ainda não veio a segunda vez. Porque o Pai está aqui preparando o povo para que ele venha. Essa segunda vez é a vinda física. O cavaleiro do cavalo amarelo tem enganado tanto o pregador da mensagem. Quando o William Branham diz que o ministério é declarar que ele está aqui, eles estão afirmando que é Jesus. Então, a segunda vinda é o rapto. E nós o encontraremos nos céus, imortal. A terceira vinda, a terceira vinda, ele é o Deus encarnado, quando ele vinha a terceira vez, o William Branham está dizendo. Ele vem como rei e rainha na terceira vinda. O irmão Branham disse amém? Ele vem como Deus Emanuel para reinar na terra. Correto. Ele repete apenas 3 vezes. 3 vezes. Satanás sai em 4. Cavaleiro do cavalo branco, vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Só que Cristo, a palavra está em 3, porque Deus é perfeito em 3. Parágrafo 211 da mensagem, o quarto selo, o irmão Branham diz, o quarto estágio do cavaleiro, observe, o quarto estágio desse cavaleiro, ele é chamado morte. Morte significa separação eterna de Deus. Esse ser, ele está aqui para separar você eternamente de Deus. Enquanto você não estiver em dia com a palavra de Deus. O que é estar em dia com a palavra de Deus? É levando a palavra de Deus da melhor maneira possível. É deixar Deus agir através de vocês. As pessoas não têm paciência mais. As pessoas, elas não querem esperar Deus agir. O irmão Branham disse, Deus não está com pressa. Quando o irmão Branham pregava os cultos, perguntas e respostas, então ele pegava as perguntas das pessoas e levava para casa. Aí ele ia ver que tipo de resposta seria correta para aquelas perguntas.
Só que hoje em dia as pessoas fazem uma pergunta para você, elas querem ter a resposta na hora. E muitas vezes, quando você responde para a pessoa na hora, às vezes não é aquilo que você queria falar. E aí a pessoa começa a alimentar aquilo de uma forma errada. Deus não está com pressa. Nós estamos com pressa. Amém? Então a palavra morte significa separação eterna de Deus. Isto é o que morte significa. Mensagem Demonologia e Estado Físico. Mombrano disse: morte significa separação. Agora, se um de vocês, onde sua família morre ou algo, se ele for convertido, eles não estão mortos. Olha o que o profeta está dizendo: se alguém da sua família morre, se essa pessoa for convertida, ela não está morta. Gente, a única maneira de você estar vivo diante de Deus, na palavra de Deus, é só se você for um convertido. Eles estão mortos no ponto de vista humano. Mas eles estão apenas separados de nós. Eles não podem morrer. Para eles é impossível morrer. Gente, a pessoa convertida é impossível. Você tem um profeta que está dizendo que é impossível uma pessoa convertida morrer. Então, enquanto você não entendeu o seu papel aqui na terra, enquanto o homem não entendeu o papel dele, porque todos nós temos um papel para desenrolar aqui na terra. Enquanto você não entender isso, você ainda não está convertido. Gente, esse sermão, esse culto que nós estamos tendo aqui hoje, vocês estão tendo o privilégio de ouvir algo que eu nunca ouvi na minha vida. Eu nunca ouvi, nunca imaginei que fosse assim. Então é impossível um convertido morrer. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não viverá, e não virá julgamento, mas passará da morte à vida. Isso é para você. Isso é para o convertido. O irmão Brando disse: então ele não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterno, não pode perecer. É uma vida imperecível. A vida que está em você é imperecível. Não acaba. Não é você, mas é a vida que está em você. Então, essa vida que está em você, que vai fazer frente com o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele não vai conseguir mudar seu pensamento, porque não é o pensamento seu mais. É o pensamento de Deus em você. Ele não vai conseguir mudar nada sobre você. Por mais que venha uma enfermidade sobre você, aquilo não vai tirar você da presença de Deus. Mas só que tem um povo, que esse espírito, esse cavaleiro do cavalo amarelo, esse espírito de morte vai separar essas pessoas de Deus. Essas pessoas que são separadas de Deus, eu não tenho medo de dizer para vocês que são pessoas que estão pregando a mensagem. Não levam uma vida limpa diante de Deus. Pregador que não leva uma vida limpa diante de Deus. Aí as pessoas falam: como que ele não leva uma vida limpa diante de Deus? Eu conheço aquele homem. Eu sei o tipo de vida que ele leva. Por mais santo que seja um pastor numa igreja, se ele não for homem o suficiente para corrigir a igreja dele, ele é um homem sujo diante de Deus. Não venha falar para mim que um homem que não tem vergonha, que tem vergonha de falar a verdade para a igreja, que não consegue corrigir um membro em adultério dentro da sua igreja, que esse homem é limpo. Para mim não é. Eu amo vocês, mas eu não tenho
medo algum de vocês pegarem e dar as costas para mim e ir embora. Pedro estava na mesma situação de vocês. Quando Pedro questionou, começou a ficar com pena das pessoas, Jesus falou assim, vai com eles. Mas só que Pedro tinha um espírito de vida nele. O cavaleiro do cavalo amarelo não podia pegar o homem daquele. O cavaleiro do cavalo amarelo não pode pegar você. Porque o espírito de vida está em você. Como que você vai ser enganado? Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, vai com eles, Pedro. Pode ir com eles. Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos nós? Se a palavra de vida está saindo aqui, se só tu tem a palavra de vida eterna, Senhor. Jesus não tinha vergonha, não tinha preguiça de surrar as pessoas com as palavras. E os filhos de Deus hoje, eles não podem ter medo disso. Aí um homem fica atrás do púlpito falando só coisas bonitas. A igreja não se alimenta de coisa bonita. A igreja não se alimenta disso. A igreja se alimenta da palavra pura que sai da boca de Deus. Qualquer coisa que é imortal, eterno, não pode perecer. É uma vida imperecível. Ele a possui, porque Deus a tem dado a ele. E não por meio incondicional. Deus deu isso a você. Isso é seu. Não é pastor que dá algo para você, é Deus que pega aquilo e te dá. Quem que pode tirar você da mão de Deus? Ninguém. Mensagem de Hebreus capítulo 2. Terceira parte, o irmão Brana diz: agora, não há necessidade de temer a morte. Agora, naturalmente, nós tememos a morte, ele está dizendo. Nenhum de nós quer que chegamos a morrer, não queremos morrer. Mas você sabia que se uma pessoa é nascida de novo, ela não pode morrer? Gente, ele está dizendo a pessoa que é nascida de novo. Vocês estão observando que a mensagem não é para todo mundo? Tem tantas pessoas que nós queremos levar conosco, mas não depende de nós. Se a pessoa for nascida de novo, ela não pode morrer. Ele disse, como pode ela ter vida eterna, então morrer? Ela não pode fazer isso. A única coisa é a morte. A palavra morte significa separação. Agora, ela se separará da presença de nossos olhos, falando da pessoa. Mas ela sempre está na presença de Deus. Sempre estará. Então, se você sair da presença de Deus hoje, da presença das pessoas hoje, se você vir a morrer hoje, a falecer hoje, e se você está na presença de Deus hoje, você vai estar na presença de Deus do outro lado. Porque não tem como você estar na presença de Deus aqui agora e não estar na presença de Deus do outro lado. Gente, a mensagem ela é tão pura. Ela é tão pura que não depende de pastor para poder instruir você. Basta você ser sincero. É por isso que a palavra diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, então temos comunhão com os outros. Mas para isso você tem que andar na luz. Não foi isso que João falou? E a nossa comunhão é com o Pai, não é isso que ele disse? E com seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam essas palavras de João. Você não tem companheirismo com seus irmãos aqui. Olha que coisa forte isso. Ele disse, a nossa comunhão é com o Pai. Então a sua comunhão é com o Pai. A minha comunhão é com o Pai.
Essa comunhão, ela é individual. A nossa comunhão é com o Pai. E com seu Filho Jesus Cristo. Então, quando você tem comunhão com Deus, essa comunhão volta para a igreja e automaticamente nós temos comunhão um com os outros. Mas primeiro a comunhão é com o Pai. Isso faz uma pirâmide, isso sobe e desce para a igreja assim. Essa comunhão que vai unir os laços aqui embaixo. Se você não tiver comunhão com Deus, com o Pai, você não vai ter comunhão comigo. Primeiro, comunhão com o Pai. Não tenta buscar comunhão com teu irmão. Você vai estar buscando comunhão no lugar errado. Observe, preste bem atenção que isso é muito forte. Se você procurar, se o irmão Maicon procurar o irmão Marinho, para ter comunhão com ele, na igreja eu estou dizendo, 2 irmãos na igreja procurando comunhão um com o outro, isso não vai funcionar. Irmã Leonice, irmã Úrsula, irmã Flávia, se vocês forem buscar comunhão uma com a outra, vocês não vão ter comunhão. Porque comunhão primeiro é com o Pai. Se você não tiver comunhão com Deus, como que você vai ter comunhão com a tua irmã? Como que você vai ter comunhão com o teu irmão? É essa comunhão que vai unir os laços, mas primeiro você tem que estar com o Pai. Não existe... você sabia que não existe primo de segundo grau? Não existe irmão de segundo grau? Pode perguntar para qualquer advogado. Não existe irmão de segundo grau. De primeiro grau, desculpa, irmão de primeiro grau. Ah, nós somos de primeiro grau, porque nós somos irmãos. Não, vocês não são de primeiro grau. Você sabe quando você é de primeiro grau? Com o Pai. Eu sou um com meu Pai. Um homem, ele só é de primeiro grau com o Pai. Com o irmão dele, ele é de segundo grau. É por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você é um com o seu Pai, porque você saiu dele. E você é segundo grau com você. Todos os irmãos é de segundo grau. Não existe primeiro. Então, a nossa comunhão é com o Pai. Primeiro grau, comunhão com o Pai. É essa comunhão que vai unir os nossos laços aqui embaixo. Agora estamos buscando a comunhão no lugar certo. Amém? Eu espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês. Que esse espírito de vida possa estar no coração de cada um de vocês. No nosso coração. Que o espírito de morte do cavalo amarelo pode não pegar vocês, porque agora vocês sabem aonde ele está agindo. Antes que esse espírito encarne no cavalo amarelo, antes que esse cavaleiro encarne no cavalo amarelo, ele está fazendo um trabalho aqui na Terra. Aprenda isso, ele está fazendo um trabalho aqui na Terra. Que trabalho é esse? Ele está matando as pessoas. Esse espírito de morte está matando as pessoas. E quando dá o arrebatamento, quando o Espírito Santo sair daqui da terra, ele vai encarnar no anticristo, ele vai encarnar no cavalo amarelo e vai receber o nome de morte. Deus está fazendo um trabalho aqui na terra, preparando o povo. O cavaleiro do cavalo amarelo está fazendo um trabalho aqui, preparando o povo. Deus está aqui vivificando um povo. E o cavaleiro da morte está aqui matando um povo. Ele está armando a cama dele aqui na terra. Mas somente um povo peculiar entenderão essas coisas. E eu creio que vocês fazem parte desse plano de Deus, porque Deus não ia deixar essas coisas passar por alto sem vocês perceberem primeiro. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa acrescentar a palavra no coração de cada um. Amém, irmãos? Gostaria de falar um pouco mais, mas eu acredito que são 44 minutos de palestra, eu acredito que já está bom. Eu acho que para vocês ouvir depois já é o suficiente. Quando a pessoa prega uma hora e meia, começa a cansar as pessoas e a mente já não acompanha mais. Isso aí são os especialistas que falam. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vou passar para o irmão Marinho fazer o encerramento. Amém? Que Deus os guarde.